várias pessoas envolvidas, e que o estudante aqui, a gente está falando bem na classe estudantil, que não teve nenhuma resposta nesse sentido, o estudante não quer ver um curso de medicina, ele quer ver um curso de medicina com qualidade e tudo mais, mas o estudante quer ver um restaurante universitário, o estudante quer ver uma residência universitária, o estudante quer ver uma creche para os estudantes não terem que optar entre ser mãe e ser estudante, o estudante quer ver mais política de assistência estudantil, o estudante quer ver ter um ensino aqui com qualidade, o estudante quer permanecer na universidade, porque os índices de evasão, que não é um dado que é um dado técnico, mas que não é um dado técnico que o grupo gestor traz nas suas falas e nas suas apresentações, o índice de evasão de estudantes na universidade chega a quase 40%. São impressionantes 40% de estudantes que abandonam o seu curso. E é nesse sentido que a gente está discutindo sobre os projetos de expansão e os projetos de permanência estudantil, que não estão sendo nem um pouco dialogados e nem sendo planejados, discutidos com o governo, a rubrica específica que é uma exigência do movimento estudantil histórico e tudo mais. Então é nesse sentido que esse é o centro da questão que a gente está querendo colocar. Então, eu posso falar assim, veja bem, né, primeiro o curso de medicina, por exemplo, pela primeira vez a gente está acompanhando a criação de um projeto de curso, onde dentro do projeto, por exemplo, se discute metodologia de ensino, metodologia de aprendizagem, ensino-aprendizagem. É a primeira vez isso, certo? Por quê? Porque primeiro se criava o projeto e depois se implantava esse curso. Não se discutia, não se organizava os professores para efetivamente implementar esse projeto e criar o projeto pedagógico. Isso, para mim, é muito claro. A gente fez um diagnóstico da universidade, praticamente em todos os cursos, a gente levantou tudo isso para identificar essa questão. Então, você vai simplesmente desenvolvendo o projeto, vai ofertando os componentes, faz uma reunião de planejamento fragilizada, porque a discussão acaba não avançando. Isso né, a gente vem forçando para que se discuta e, consequentemente, em função disso, por exemplo, a gente vai ter que preparar esses professores. Os professores vão passar por um processo de formação, a gente está começando isso em agosto. A questão de evasão não é 40%. Tem curso com 40%, tá certo? A evasão da UNEB, e aí a gente tem que considerar, eu não vou falar da evasão, vou falar de vagas não ocupadas, no total, vagas ocupadas e o evadido. Dá 27% no geral. Esse é um documento que eu apresentei essa semana para a comissão de recredenciamento. No total dá 27%. Tem curso que não tem evasão de 40%, tem de 70%. Certo? Então, assim, são problemas que nós temos que avaliar mesmo. Uma outra questão que a gente precisa avaliar, os cursos que tem os departamentos que têm um curso, o custo desse departamento é enorme diante, por exemplo, de um DCV, diante de um DCH. É enorme, quer dizer, um departamento com toda a estrutura muito próxima de um departamento que tem 5 cursos. Certo? Então precisa discutir, são questões que realmente precisam discutir. Em termos de política de assistência, obviamente que tem uma série de ações aí, mas eu vou te falar de uma última, que é uma preocupação nossa, que a gente vem também nesse sentido de buscar recursos. Porque a gente entende o seguinte, o recurso sendo do governo do Estado ou do governo, obviamente que a responsabilidade é direta com o governo do Estado, mas a gente pode buscar recursos nos ministérios. Então, por exemplo, a entrada no SISU não é uma coisa de graça. Nós entramos, avaliamos, discutimos com o Conselho Universitário, com os departamentos opinaram, decidiram o que eles queriam entrar, e aí nós já vamos agora entrar com financiamento de assistência estudantil. Esse ano a UNEB recebe 750 mil. Nós entramos com 500 e poucas vagas. Se a gente, nesse ano agora, entrar com 1.000 vagas, nós podemos receber 1.500.000 no ano que vem. Então, são recursos que precisam ser buscados também. E que a gente, claro, tem preocupação com isso. Obviamente que a questão da evasão passa por políticas de permanência também. Né? Não é só a questão de bolsas, mas toda uma política para dar suporte a esse aluno. A gente tem identificado já dentro da universidade algumas áreas que a evasão se dá por falta, por deficiência mesmo desse aluno na educação básica. Então, assim, a gente quer implementar já para o ano que vem alguns cursos, ao mesmo tempo, né, que esse aluno esteja cursando a graduação, que ele esteja também sendo assessorado por um professor, por um grupo de professores, no sentido de reverter esse quadro. Porque não interessa para ninguém que esse aluno saia, mas essa é a realidade. Então, assim, não é só
a questão da desistência por falta de assistência, mas há um número expressivo de alunos que desiste por falta de condições de dar continuidade ali, não é financeiro, mas é de formação mesmo. Professor Marcelo agora. Não, mas tem o professor Marcelo agora. Para responder ainda. Tem algumas coisas que eu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero. Assim, para mim é extremamente importante ter a oportunidade da gente, um grupo grande desse jeito, a gente poder discutir e tentar mesmo esclarecer algumas coisas e buscar alguns entendimentos. Primeiro, uma questão que foi colocada aqui sobre a questão do concurso. Os concursos continuam mantidos, nós não temos suspensão de nenhum concurso. O concurso de adjunto já ocorreu, os professores, inclusive, já foram nomeados, já foi publicado no oficial a portaria de nomeação deles. Eles estão tomando posse, estão sendo, mesmo com a greve, estão sendo encaminhados aos departamentos, sem nenhum problema. Infelizmente, nós não conseguimos atender todas as vagas. 16 vagas ficaram sem ser preenchidas. Então, a gente está lançando, na semana que vem, um edital complementar com as 16 vagas não preenchidas. Do mesmo jeito de assistente. Por que o concurso de assistente a gente terminou suspendendo a publicação do edital? Porque é um concurso com 122 vagas. A gente precisa de 122 salas em teste para a realização do concurso. Então, ele tem que ser entre um semestre e outro. Que a gente não tem como parar a universidade por 15 dias, suspender aulas, etc., para a realização do concurso. E, inclusive, a gente vai ter que dividir em 2 etapas, porque aqui em Salvador a gente tem, em média, 60 salas de aula. Como são 122 vagas, a gente vai ter que dividir o concurso em 2 etapas. Faz o primeiro lote e logo depois o segundo lote. Mas está assegurado 122 vagas de assistente e mais 50 de auxiliar. Então, a gente tem 3 concursos ainda programados para realizar esse ano. Com relação à seleção pública, aí eu entro na questão do decreto. O decreto, nós tivemos decretos nos anos anteriores que foram muito mais pesados com a universidade do que esse, na minha avaliação. Os outros eram específicos com relação à promoção, progressão e mudança de carga horária. Esse decreto, ele tem um capítulo 5 que trata da questão das despesas de pessoal. No meu entendimento, uma coisa que talvez tenha criado um mal-estar é quando ele fala lá no artigo 9º, inciso 3 e 4. Ele fala de suspender o aumento de cotas de regimes de tempo integral e dedicação exclusiva. Aí talvez pela expressão dedicação exclusiva a gente tenha entendido isso como sendo algo inerente ao docente. Não é. O que se fala aqui, o RTI, é uma gratificação específica para cargos DAS. Então, o que proibiu aqui foi o aumento das cotas dos DAS. Não se pode aumentar a cota de DAS. Isso aqui não, em nenhum momento, isso atinge os docentes. E tem o item 6, que esse eu vejo que ele atinge, digamos assim, diretamente a universidade, quando ele diz que suspende a concessão de afastamentos que demandem a contratação de professores substitutos, a substituição das pessoas. Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte: as situações excepcionais serão analisadas pelo COP. Eu entendo. Exatamente. Eu entendo que a universidade se encaixa numa situação excepcional. Esse é um decreto, na minha leitura, isso é uma leitura minha que eu faço para todos os órgãos do Estado. BDA, Secretaria da Justiça, Presídio, todos os órgãos da estrutura de poder do Estado. A universidade é um caso excepcional. Nós temos características próprias. Eu vou citar um exemplo concreto dessa situação. Um colegiado de História de Caetité tem 7 professores afastados para a realização de cursos de mestrado e doutorado, inclusive afastados este ano. E nós estamos, já sinalizado positivamente por representantes do governo, a possibilidade de realização de uma seleção de professores para substituir esses professores afastados. Nós temos 2 processos já tramitando de seleção de professores substitutos, um de 9 vagas para atender a questão dos visitantes, que está pendente ainda, e outro de 36 vagas para os professores que vão substituir docentes que estão afastados para a realização de curso. Com relação a terceirizados, eu também concordo que nós temos um aumento do número de terceirizados na universidade, mas isso é um problema. Assim como existe o Estatuto do Magistério Superior, existe uma lei específica para os servidores, que é a 11375, que reestrutura as carreiras de analista e técnico universitário. Nós só temos 2 carreiras de servidores. Nós não temos por aí, eu vou citar um exemplo, essa semana eu estive em Juazeiro,
no DTCS, e lá tem uma questão extremamente particular. Existe uma fazenda, quem conhece